O grupo 5 apresenta. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. E todos os povos latino-americanos também vencerão. E nós não esqueceremos nossas vítimas. O tráfico de escravos africanos foi o maior movimento de imigração forçada documentada pela história, que moldou a composição genética das populações de norte a sul das Américas. Mais de 12,5 milhões de africanos foram trazidos para o continente americano de 1514 a 1866. A maior parte, 61%, entre 1750 e 1850. Ao decorrer do século XV, por conta da expansão de Portugal ao longo da costa africana, o tráfico negreiro foi favorecido, basicamente 1.552.000 escravizados que foram transportados nos navios negreiros ou tumbeiros. No Brasil e na América Hispânica, a mão de obra africana foi utilizada principalmente na lavoura de exportação dentro do sistema de plantation. O dinheiro gasto na compra do escravizado, antes que produzisse, gerando lucro, levou o colono a explorar a mão de obra escrava até a completa exaustão. Esta era a forma de resgatar num curto período o valor pago pela mercadoria, o próprio escravo. No sistema espanhol, o trabalho sérvio nos latifúndios agroexportadores, grandes propriedades agrícolas que pertencem a um proprietário, empresas ou família, chamado de encomienda. Os nativos distribuídos pela coroa, na condição de escravizados, eram forçados a se converterem à fé católica, e a casa de contratação era responsável por arrecadar e fiscalizar os impostos, visando diminuir o contrabando do ouro. O sistema criou portos que controlavam em suas colônias a entrada e a saída de produtos da América. A América Espanhola tinha um número inferior de escravizados, o que era justificado pelo fato que os nativos conheciam técnicas de mineração e já era sido subjugado pelos espanhóis. Além disso, a taxa de mortalidade das minas eram altas por conta da insalubridade, e repor constantemente a mão de obra significava grandes investimentos financeiros. O comércio de escravizados e a chegada nas Américas. No século XV, os portugueses começaram a escalar uma série de feitorias que eram entrepostos comerciais europeus na costa do continente africano. Através delas, eles desenvolveram relações diplomáticas com reinos africanos, assim como relações comerciais. Depois que alcançaram o litoral atlântico da África, ainda na primeira metade do século XV, rapidamente os portugueses conseguiram ter acesso ao comércio de seres humanos, que já era praticado pelos africanos. O trato, ou seja, a negociação, entre os portugueses e africanos era feito através do escambo, que era a troca, e os produtos oferecidos pelos portugueses interessavam os africanos, que eram os tecidos, vinhos, cavalos, o ferro, que era derretido e transformado em armas na África. E com essas mercadorias em mãos, os aliados dos portugueses conseguiam status social e também
tinham maiores condições de enfrentar povos inimigos e, assim, podiam obter mais escravos para serem negociados com os portugueses. As regiões que mais forneceram escravos para o tráfico atlântico foram o Cabo da Guiné, chamado pelos portugueses de Costa dos Escravos, e os reinos do Congo e de Angola. As guerras entre os africanos começaram a diminuir da população do litoral. As buscas começaram a ser em regiões mais distantes. Os portugueses, uma rede de relacionamentos espalhados no interior da África, que se dava pela penetração de padres que garantiam a aliança com reinos importantes. Os traficantes de escravos também faziam emboscadas para capturá-los e, quando capturados, eram levados à marcha a pé até o porto, onde embarcavam nos tumbeiros até a América e onde eram marcados com ferro quente, para fácil identificação deles. Basicamente, o comércio de escravizados nas Américas, que ocorreu entre o século XV e XIX, envolveu a captura e transporte forçado de milhões de africanos para trabalharem nas colônias europeias. O Brasil foi o maior destino, recebendo cerca de 40% dos escravizados. A abolição da escravidão ocorreu de forma gradual, no século XIX, culminando no fim da prática no Brasil em 1888. Sua realidade na América. Na história da escravidão africana na América, a realidade dos escravos era marcada por condições desumanas, exploração e violência. Foram submetidos a trabalhos forçados em plantações, minas e casas senhorais, sofrendo maus tratos físicos e psicológicos cotidianamente. Mas a escravidão era muito além de usar a mão de obra escrava nas minas ou para obterem objetos de valor. No Brasil e na América Hispânica se desenvolveu um sistema, já citado anteriormente, chamado plantéio. Era um sistema baseado na monocultura, utilizando a mão escrava e com produção voltada para o mercado externo. Os escravos trabalhavam desde trabalhos domésticos, onde eles tinham um tratamento menos cruel em comparação a quem trabalhava na produção, e eram símbolos de status social para o proprietário. Na lavoura, até as tarefas especializadas na produção agrícola. Eles podiam negociar um plantio para sua subsistência e, eventualmente, a venda do que não era consumido. Isso foi algo muito importante, pois ajudavam eles a ganharem uma autonomia no interior do sistema escravista. Alguns eram divididos, entre aspas, em escravos de ganho, faziam comércios ambulantes, e os escravos de aluguel. Eram arrendados por seus senhores e outras pessoas. Podiam andar livremente, entre aspas. Porém, eram sempre observados. Em alguns casos, eles conseguiam algum dinheiro onde podiam comprar a sua liberdade. Eles também podiam ser chamados de crioulos. Os que nasceram na América, ladinos. Vieram da África e entendiam os códigos morais e boçais, que eram os recém-chegados, que não entendiam a língua e nem os códigos morais. A resistência africana contra a escravidão e o comércio de escravizados foi multifacetada, quero dizer, complexa e persistente. Desde o início do tráfico transatlântico, os africanos resistiram de diversas formas, como, por exemplo, rebeliões a bordo, que eram muitos africanos se revoltaram nos navios negreiros, embora essas rebeliões raramente fossem bem-sucedidas devido às condições adversas e à superioridade armada dos tripulantes. Nas Américas, os escravizados fugiam das plantações e minas, formando comunidades de resistência, conhecidas como quilombos no Brasil. Essas comunidades eram formadas por escravizados fugidos e, em alguns casos, resistiram por décadas. Houve várias revoltas de escravizados, como a Revolta dos Males, na Bahia, em 1885,
e a revolta de Nat Turner nos Estados Unidos em 1831. A Revolução Haitiana, que foi em 1791 a 1804, é um exemplo significativo resultando na abolição da escravidão e na independência do Haiti. A resistência dos escravos africanos da América foi um ato de bravura e resiliência diante da brutalidade do sistema escravocrata, demonstrando a busca pela liberdade e dignidade humana em meio às condições mais adversas. Essa luta pela emancipação e pela preservação da identidade cultural deixou um legado de coragem e perseverança que ressoa até os dias atuais. Ao decorrer da história, aconteceram revoltas em busca da liberdade. Podemos citar 3 delas aqui, que foi o Quilombo dos Palmares, que era uma região quilombola mais forte do século XVII no Brasil. O Ganga Zumba, que era o chefe militar de Palmares, buscou um acordo com os portugueses que tinham reconhecido o assentamento como um perigo e queriam destruí-lo. Esse acordo não agradou muitos quilombolas e outro líder militar, chamado Zumbi, fez oposição a Ganga Zumba e organizou a resistência. A morte de Zumbi, que foi capturado por Jorge Velho, aconteceu no dia 20 de 11 de 1695, que foi a data do Dia da Consciência Negra. Também tivemos outra revolta em busca da liberdade, que foi a rebelião de Stono. Foi uma das maiores revoltas de escravizados da América colonial e ocorreu em 9 de setembro de 1739, perto do rio Stono, na colônia britânica da Carolina do Sul. E temos alguns principais pontos, que foi principalmente o início da revolta, que foi liderado por um homem chamado Jamie. Cerca de 20 escravizados se reuniram armados com armas de fogo que haviam saqueado. Marcharam em direção ao sul, recrutando mais escravizados e matando colonos brancos que encontravam pelo caminho. E o objetivo deles era chegar à Flórida espanhola, onde esperavam encontrar liberdade, já que a Espanha oferecia asilo a escravizados fugidos das colônias britânicas. A revolta foi reprimida por uma milícia de colonos brancos. Houve um confronto violento, resultando na morte de muitos rebeldes. Os sobreviventes foram capturados e executados. As consequências disso, um aumento no medo de revoltas entre os colonos, resultando na implementação de leis mais severas para controlar os escravizados. Em 1740, a Carolina do Sul aprovou o Negro ACT, que restringia ainda mais os direitos dos escravizados e regulava seu comportamento. Também aconteceu outra revolta em busca dessa liberdade, que foi a revolta dos Males. Uma revolta dos escravos que aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia, em 1835. E essa foi a maior revolta de escravos da história do Brasil e mobilizou cerca de 600 escravos que marcharam nas ruas de Salvador, convocando outros escravos a se rebelarem contra a escravidão. A revolta, marcada pela grande adesão de africanos muçulmanos, acabou fracassando e os envolvidos foram duramente punidos. O temor causado por essa revolta foi muito grande e os senhores tinham medo que mais revoltas como essa começassem. E por fim, trago a vocês qual era a primeira ideia pro nosso vídeo. Sim, é isso mesmo. Entrevistamos pessoas, mas não deu certo, porque não rendeu matéria. Mas mostro a vocês. Depois de tanto corre, a entrevista mais emocionante do universo. Por favor, não chorem. A gente ainda não achou o nosso protagonista dessa série. Achamos sim. Agora chega dentro da cal. Qual é o seu nome? Ótimo. O que você acha sobre a escravidão? Perfeito.